você que é um investidor de criptomoedas. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. A Climb é uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Este daqui é uma continuação de uma série de vídeos que eu venho fazendo, onde eu explico em detalhes o funcionamento básico do Bitcoin. Quem não tiver assistido os vídeos anteriores, pode conferir uma playlist contendo todos eles no link que estará aqui no izinho. No vídeo anterior, eu expliquei os detalhes acerca do processo de mineração do Bitcoin e mostrei como que a rede é calibrada para confiar automaticamente na rede que possua o maior número de blocos e, portanto, a maior quantidade de poder computacional investido. No entanto, existem algumas situações onde o blockchain se bifurca, gerando versões diferentes dele. E como no Bitcoin todo o consenso é atingido de maneira descentralizada e distribuída, tem-se a pergunta de, muito bem, e o que acontece quando houverem dois ou mais cópias do mesmo blockchain que se bifurcaram a partir de um ponto comum? E o que ocorre é que essas ramificações são parte natural do funcionamento dessa criptomoeda, mas porém são um certo empecilho ao bom funcionamento desta. E de fato, solucionar o problema dos forks é algo que é essencial para poder garantir o consenso que seja atingido de maneira descentralizada e distribuída. E o que ocorre é que, a rigor, existem dois tipos de fork. Um deles é raro e costuma ser eliminado de maneira natural pelo próprio funcionamento do sistema, porém existe um outro que é mais radical e um pouco mais prejudicial ao bom funcionamento. Em ciência da computação, o termo fork significa divisão. Isso ocorre pois fork é uma palavra do inglês que significa garfo. Então, quando você imagina um garfo que ele tem os 4 dentinhos, que todos se conectam a uma parte comum, que é onde você pega no garfo, tem-se uma boa representação do que ocorre com uma blockchain. Antes ela era única como o corpo de um garfo, porém em certo ponto ela se divide em ramos diferentes que são os dentes desse garfo. E o que ocorre é que, aplicando isso ao blockchain, pense que, a rigor, ele é único e é formado por uma única cadeia de blocos. Porém, em algum ponto, ocorre uma divisão que faz com que essa cadeia se divida, gerando duas ou mais novas cadeias de blocos. E o resumo disso vocês podem ver através da imagem que segue aí na tela. Essa é uma imagem que resume os principais forks do Bitcoin que ocorreram ao longo do ano de 2017. E, a rigor, para resumir a história, o Bitcoin, que antes era único, sofreu uma mutação e deu origem a 3 Bitcoins diferentes. É isso que eu vou explicar ao longo deste vídeo. Existem dois tipos de forks a rigor. Existe o hard fork e existe o soft fork. O hard fork, que é um fork duro, digamos assim, ele ocorre quando existe alguma mudança muito profunda no funcionamento do Bitcoin, fazendo com que a blockchain antes dessa mudança seja incompatível com a blockchain após essa mudança. Geralmente uma mudança de software. E quando isso acontece, os mineradores que estão trabalhando na resolução da prova de trabalho não são capazes de minerar a corrente antiga. E nesse caso eles são obrigados a mudar para a nova, que possui as novas regras. E quando isso acontece, ocorre o nascimento de uma nova criptomoeda. Uma moeda que é semelhante à anterior, porém que incorpora as mudanças de software feitas. E a imagem que vocês podem ver aí na tela ilustra bem esse processo, pois ao longo de 2017 ocorreram 2 hard forks consideráveis na rede do Bitcoin. O primeiro deu origem ao chamado Bitcoin Cash e o segundo deu origem ao chamado Bitcoin Gold, que são
criptomoedas que nasceram do Bitcoin com algumas mudanças. Enquanto tudo isso, o Bitcoin original, que é chamado de Bitcoin Core, ele seguiu inalterado até próximo do final do ano, onde ocorreu um soft fork que mudou as regras, porém de uma forma mais leve e deu origem ao chamado Segwit, que é o que eu irei explicar ao longo deste vídeo. O que ocorre é que o Bitcoin, quando ele foi criado por Satoshi Nakamoto em 2009, ele vinha com uma limitação consideravelmente grande, que era um tamanho de bloco máximo de 1 megabyte. Isso é mais ou menos prejudicial, pois limita a quantidade de transações que os mineradores conseguem colocar dentro de um único bloco. Isso é muito prejudicial, pois, como um bloco é minerado em média a cada 10 minutos, tem-se que o sistema possui um limite de quantas transações ele é capaz de processar. Isso dá origem ao chamado problema da escalabilidade, que é, à medida que o Bitcoin vai sendo mais adotado por participantes de forma livre no mercado, ele vai sendo mais demandado para realizar transações. Porém, devido à existência desse limite, as transações vão sendo mais demandadas, e isso causa dois efeitos nefastos. Primeiro, ele aumenta a taxa de transação, pois se existem muitas pessoas querendo transacionar e um número limitado de transações, o que ocorre é que as pessoas que pagarem as maiores taxas de mineração para os mineradores serão aquelas que receberão as transações primeiro. E outro problema é a demora para realizar as transações, pois, de novo, o bloco é limitado. Então, se você não pagar para correr na frente de todo mundo, o minerador vai despriorizar a sua transação, fazendo com que ela demore mais para ser processada. E o que ocorre é que, em 2017, foi proposta uma mudança no sistema do Bitcoin, que seria aumentar o tamanho de bloco de 1 para 4 megabytes, pois isso iria ajudar muito a escalabilidade. Porém, isso gerou uma verdadeira guerra civil na rede do Bitcoin, pois, por um lado, os usuários eram a favor do tamanho de bloco de 4 megabytes, pois isso iria diminuir as taxas de transação e diminuir também o tempo de processamento dessas transações. Porém, os mineradores foram contra, porque um bloco maior significa menos possibilidade de ganhar a recompensa de mineração, que são esses atuais 6,25 bitcoins que um minerador recebe quando ele resolve a prova de trabalho e compila um bloco. Ou seja, o interesse econômico dos usuários estava batendo de frente com o interesse econômico dos mineradores. E essa briga levou a uma verdadeira guerra civil que no final causou o aparecimento de uma nova criptomoeda, que é o Bitcoin Cash. O que ocorre é que as pessoas que eram a favor do tamanho de bloco aumentado criaram uma nova criptomoeda e lançaram ela. E com isso, os usuários favoráveis a isso saíram do Bitcoin e foram para dentro do Bitcoin Cash, que passou a ser uma nova criptomoeda. Esse é o processo base por trás de um soft fork, pois o que ocorre é que a mudança de software para aumentar o tamanho do bloco tornaria a blockchain antiga, com o tamanho de bloco de 1 megabyte, obsoleta e incompatível com as novas regras. Portanto, é necessário ocorrer uma separação. Isso é engraçado, pois isso ecoa parte do que acontece num sistema político, por exemplo. Pois se membros do Estado discordam muito profundamente acerca de alguma lei ou de alguma coisa, no limite dessa discordância, o que ocorre é um processo de secessão, ou seja, um único país se separa, dando origem a 2 ou mais países. A única diferença é que a secessão das criptomoedas é pacífica e agrada a todos os membros, enquanto que a secessão num sistema político, devido às regras de como funciona o Estado, costuma gerar guerras civis e pessoas mortas e confusões muito grandes. Mas esse é um outro detalhe. O segundo grande hard fork que ocorreu em 2017 se deveu à criação do chamado Bitcoin Gold. E o Bitcoin Gold foi novamente, de forma semelhante ao Bitcoin Cash, uma tentativa de mudar as regras do sistema. E da mesma forma como que ocorreu, o Bitcoin Gold também se separou do Bitcoin, dando origem a uma nova criptomoeda. Porém, essa guerra civil no Bitcoin não resultou apenas na criação do Bitcoin Cash e do Bitcoin Gold. Ao contrário, ela levou a uma mudança no próprio Bitcoin original, que é o chamado Bitcoin Core. E o que ocorreu foi uma coisa chamada SegWit, que é uma sigla para Segregated Witness, ou testemunha segregada. O SegWit foi uma resposta à cisão ocorrida na rede a fim de poder lidar com o
problema da escalabilidade. E o que o Segwit faz é, ele cria um bloco secundário de 3 megabytes de tamanho e ele coloca esse bloco junto do bloco original. E para não entrar em detalhes muito técnicos, o Segwit, o que ele faz é separar os dados da transação para que o tamanho dela fique menor. Então, as informações-chave da transação vão no bloco natural de 1 megabyte, enquanto que o resto dos dados da transação é segregado e vai para esse bloco secundário de 3 megabytes. E o que ocorre é que o Segwit, ele é um soft fork, pois ele ainda é uma mudança de software, mas não é uma mudança grave o suficiente para gerar cisão na rede. E o que ocorreu foi basicamente que passaram a existir duas versões do Bitcoin Core. Uma que usa o Segwit e outra que não o utiliza. Porém, ao contrário do que aconteceu com o Bitcoin Cash, essas duas versões são compatíveis entre si e convivem na mesma blockchain. Ou seja, os mineradores podem continuar trabalhando com ambas elas. O processo que eu descrevi agora demonstra o que ocorre com um hard fork e com um soft fork. Porém, o soft fork não necessariamente é gerado por mudanças no software, pois existe uma outra possibilidade que é uma bifurcação natural do blockchain, que ocorre quando dois ou mais mineradores encontram uma resolução para a prova de trabalho ao mesmo tempo. E num caso desses, ocorre o que vocês podem ver aí na tela. Perceba-se que aí existe uma corrente original representada em P em preto e existe uma corrente bifurcada representada em amarelo. E o que ocorre é que numa situação dessas, o sistema fica sem saber em qual rede confiar. E o que ocorre é que um grupo de mineradores vai adotar um ramo e o outro grupo de mineradores vai adotar o outro ramo. Porém, se você lembra do que eu falei no início desse vídeo, o sistema da blockchain do Bitcoin é calibrado para confiar no ramo que possui a maior quantidade de poder computacional investido, ou seja, na rede de blocos que é mais longa. E o que ocorre aqui? Quando ocorre essa bifurcação, ocorrerá a cisão dos mineradores. Porém, um desses dois grupos vai encontrar uma resolução para a prova de trabalho antes do outro. Então, se você tem duas correntes com o mesmo comprimento, em algum ponto, uma delas vai superar o tamanho da outra. E quando isso ocorre, essa corrente irá receber um novo bloco, se tornará mais longa do que a outra corrente e passará a ser adotada por todos os mineradores. Ou seja, perceba que esse problema do soft fork, causado por resolução simultânea da prova de trabalho, tende a se resolver com o tempo. E uma das consequências desse processo de soft fork é que uma vez que uma transação no Bitcoin é processada, ela não é definitiva, pois sempre existe a possibilidade de uma bifurcação dessa que venha a descartar o ramo da blockchain que contém a sua transação. E por causa disso, tem-se que uma prática comum do mercado é esperar uma coisa chamada confirmação de rede. E uma confirmação consiste em blocos que foram adicionados posteriormente ao seu. Ou seja, você faz uma transação, essa transação é incluída num bloco, porém você tem que esperar que outros 2 ou 3 blocos sejam adicionados na frente dela, pois isso vai basicamente impedir que ocorra um soft fork que inviabilize a sua transação. De fato, após 2 blocos adicionados à frente do seu, é basicamente impossível que a sua transação seja descartada. E outra consequência importante do mecanismo de soft fork é que ele mostra o quão seguro é um blockchain. Porque um usuário mal intencionado que deseje roubar bitcoins de outras pessoas teria que passar por uma quantidade descomunalmente grande de trabalho e de gasto de poder computacional para poder fazer isso. Porém, uma pessoa com esse nível de poder tem muito mais a ganhar ajudando o sistema em vez de tentar prejudicá-lo. Ou seja, simplesmente não vale a pena ser desonesto dentro do sistema do Bitcoin. E para poder ilustrar isso, eu vou recorrer aos 4 personagens que eu venho utilizando ao longo desta série de vídeos para poder ilustrar alguns temas. E esses personagens são Aegil, Klein, Celica
e Lisbeth. Digamos que dentre esses 4 amigos, Silica seja safada e queira roubar os bitcoins dos outros 3. Para poder fazer isso, o que ela precisaria fazer dentro do Bitcoin seria aprovar blocos com transações fraudulentas que contêm o fato desses 3 amigos pagarem todos os seus bitcoins para Silica. Porém, para fazer isso, ela ia precisar minerar blocos numa velocidade maior do que o resto da rede combinada. Ou seja, existe uma blockchain seguindo o seu curso normal, porém Silica vai criar um soft fork, incluindo um bloco fraudulento. E ela vai trabalhar para estender esse bloco fraudulento mais rápido do que todo o resto da rede somado. Porém, perceba que para fazer isso, ela tem que competir com todo o resto. E isso só é viável quando ela possui cerca de 50% de todo o poder computacional. Isso significa que ela precisaria ter uma quantidade descomunalmente grande de poder computacional, a ponto de ela sozinha possuir metade de toda a força. E o que ocorre é que atualmente existem milhões de computadores trabalhando na resolução da prova de trabalho, de forma que um único computador que tente possuir metade da rede ia ter que ter um poder tão descomunalmente grande que na prática ia custar bilhões de dólares para poder ser utilizado, além de custar mais alguns bilhões para poder pagar a eletricidade necessária. Ou seja, simplesmente não é viável fazer isso. E esse processo que eu descrevi agora possui um nome técnico que é o ataque dos 50%. Porém, sobre a rede do Bitcoin, atualmente, o poder é tão grande que fazer esse ataque beira a impossibilidade. Mas pelo exercício argumentativo, vamos dizer que a Silica seja uma bilionária e queira realmente realizar o ataque. Ela ia ter que gastar alguma quantidade fantástica de dinheiro para viabilizar isso. E mesmo que ela fizesse, ela poderia, em vez de dar o ataque, utilizar esse poder computacional ridiculamente grande para minerar Bitcoin para si mesma. E fazendo isso, ela iria, em vez de gastar, iria ganhar dinheiro. Ou seja, o incentivo está muito pesadamente voltado para o lado de trabalhar a favor do sistema em vez de tentar fraudar ele. E é por isso que o Bitcoin é tão seguro. E é por isso que, em minha avaliação, uma blockchain deve ser provavelmente a coisa mais difícil de falsificar que já ocorreu na história da humanidade. Em resumo, a existência dos soft forks e dos hard forks são um dos mecanismos de autoajuste mais poderosos que existem no Bitcoin. Porém, eles não são os únicos, pois existe um outro mecanismo de ajuste que serve para poder calibrar a mudança de dificuldade de mineração que ocorre. E esse será o assunto do próximo vídeo desta série. Vejo vocês lá!